Ecnotalks, ver, ouvir, ver, pensar, a economia está no ar, é só olhar. Ecnotalks, simples de entender, com as regras certas tu vais aprender. Sejam muito bem-vindos ao Ecnotalks, o podcast de economia fala a tua língua. Hoje vamos explorar a unidade 12 dos manuais de economia A do 11º ano, a União Europeia. Vamos falar sobre a sua história, o seu funcionamento e de como cada decisão da União Europeia impacta diretamente a vida de toda a gente, inclusive a tua. A União Europeia não é só política ou diplomacia, é também economia, moeda, comércio, leis e fundos que influenciam os preços, empregos e oportunidades. Neste episódio, vamos desvendar tudo de uma forma simples e passo a passo. Desde as primeiras comunidades europeias até aos desafios do século XXI, integração económica, instituições, orçamento, políticas, crises, migrações e ambiente. Tudo o que precisas de saber sobre a União Europeia num só episódio. Vamos começar pelo início, a origem. A história da integração europeia olha para depois da Segunda Guerra Mundial. A ideia era garantir cooperação económica e paz num continente marcado por conflitos. Vamos agora abordar as etapas principais. Temos a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, CECA, criada em 1951 por 6 países: a Alemanha Ocidental, França, Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, para gerir conjuntamente recursos estratégicos. Em 1957, tivemos uma evolução em que se passa a chamar Comunidade Económica Europeia, CEE, e o Euratom nasce com tratados como, por exemplo, o de Roma. O objetivo era a integração económica, o livre comércio interno e a cooperação. Com o tempo, as instituições das diferentes comunidades fundem-se, criando um sistema institucional unificado. Em 1986, entra em vigor o Ato Único Europeu, a UE, um passo decisivo para a criação de um mercado interno mais profundo. E finalmente temos o Tratado da União Europeia, Tratado de Maastricht, em 1992, que entrou em vigor em 1993. Acaba por transformar a CEE, comunidades, numa outra e verdadeira União Europeia, com novos domínios de cooperação, incluindo moeda em comum para alguns membros. A criação da zona euro, a União Económica e Monetária e a adoção da moeda comum culminaram a integração monetária. Desde então, a União Europeia expandiu em número de países muitas vezes os chamados alargamentos, integrando sempre novas economias e novas populações, o que acabou por fortalecer o mercado único. Vamos analisar então os benefícios, ou seja, as vantagens e as desvantagens da integração económica. Vantagens que a integração traz: o mercado único, temos a circulação livre de bens, serviços, capitais, pessoas, que facilita o comércio, emprego e a mobilidade. A maior escala e eficiência, empresas podem operar num mercado alargado, sem barreiras internas, ganhando competitividade. A cooperação económica, política e social, maior estabilidade, paz e solidariedade. E, por fim, o acesso a fundos europeus para desenvolvimento regional, coesão, investimento ou políticas sociais. Mas há sempre custos ou desafios. Existe a perda parcial de soberania em certas decisões, porque regulamentos comuns, regras fiscais, políticas partilhadas, etc. A necessidade de adaptação às regras e concorrência externa, nem sempre todos os países ou setores beneficiam igualmente. E temos também riscos de assimetrias em economias mais fortes e mais frágeis, desigualdades regionais e também a nível de competitividade. Temos também crises comuns. Uma crise num país pode acabar por contagiar outros e existe uma grande coordenação que exige firmeza e sacrifícios partilhados. Dentro da integração europeia, desde o início que a União Europeia eliminou tarifas alfandegárias entre os Estados-membros. Isto significa comércio livre internamente. Para países fora da União Europeia, a União funciona como uma união aduaneira aplicada a terceiros. Há tarifas comuns sobre importações externas, ou seja, um país não membro paga o mesmo imposto que outro quando exporta para a União Europeia. Vantagens: protege o mercado interno da concorrência desleal externa, assegura relações comuns e uniformiza o comércio externo. Desvantagens: pode encarecer importações, limita o comércio bilateral direto entre países terceiros com diferentes tarifas e reduz a autonomia comercial nacional. Vamos agora falar das principais instituições da União Europeia. São elas a Comissão Europeia, que propõe legislação, assegura o cumprimento dos tratados e implementa políticas comunitárias. O Conselho da União Europeia, também Conselho de Ministros, também pode ser chamado assim, representa os governos nacionais, decide políticas, aprova legislação em conjunto com o Parlamento. E temos agora o Parlamento Europeu, eleito diretamente pelos cidadãos, participa na aprovação de leis e orçamento e representa a voz de todos os cidadãos europeus. Temos também o Conselho Europeu,
que reúne chefes de Estado e orienta as diretrizes políticas gerais da União Europeia. E temos também outras instituições de apoio, como tribunais, comitês, para garantir justiça, supervisão e orçamento comum. Estas instituições permitem que a União Europeia atue de forma conjunta, criando regras comuns, políticas económicas, sociais e de coesão e assegurando o funcionamento do mercado interno. Vamos agora falar sobre o orçamento da União Europeia e políticas comunitárias. A União Europeia tem um orçamento que acaba por financiar políticas comunitárias como coesão regional, emprego, ambiente, inovação, infraestruturas, entre outros. Alguns dos principais fundos são o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o FEDER, que é o apoio a infraestruturas para desenvolvimento regional, o Fundo Social Europeu Plus, que visa o emprego, a formação e a inclusão social, e o Fundo de Coesão, para estados ou regiões com um PIB per capita abaixo de um certo limiar, ajudando no ambiente e redes de transporte. No fundo, estes fundos ajudam a reduzir disparidades entre regiões, promovem crescimento e garantem solidariedade interna. O orçamento anual da União Europeia divide-se entre receitas, contribuições dos Estados-membros, apropriações próprias, impostos sobre importações externas e despesas com políticas comunitárias, investimento, coesão, políticas sociais ou a própria estrutura. Falamos agora um bocadinho do funcionamento da UEM. A UEM implica uma moeda comum, o euro, para os países que cumprem critérios económicos, ou seja, existe uma zona monetária partilhada. Com isso, há políticas monetárias comuns, taxa de juros, controle da inflação, definidas por uma autoridade supranacional, neste caso o BCE, o que limita políticas monetárias nacionais e individuais. Em contrapartida, há estabilidade cambial entre membros da zona euro, facilitação de comércio e investimento e mobilidade quase sem atritos dentro da zona. Mas a UEM implica que choques assimétricos, por exemplo, a crise num país, exijam mecanismos comuns de solidariedade, que nem sempre é simples de gerir. Vamos agora para os principais desafios da União Europeia. A União enfrenta hoje diversos desafios estruturais, entre eles a recuperação económica pós-crises, por exemplo, financeira e pandémica, crescimento económico sustentável, O ambiente e mudança climática, a União Europeia promove esta transição energética e políticas ambientais comuns. enfrenta também o envelhecimento da população em muitos Estados-membros, pressão sobre sistemas de pensões, saúde, coesão social, Tendência como é o caso de Portugal. As migrações e a mobilidade, desafios de integração, migração externa e coerência de políticas sociais. E também algumas disparidades entre regiões e países, desigualdades económicas, sociais dentro da própria União Europeia e existe essa tal necessidade de coesão. Para ultrapassar isto, a União Europeia aposta numa combinação de políticas, coesão regional, o Fundo de Transição Justa, o investimento em inovação e sustentabilidade e a coordenação económica e social. Para concluir, hoje vimos que a União Europeia não é apenas um conjunto de tratados, é uma estrutura complexa, viva, que influencia profundamente o nosso cotidiano, com os preços, emprego, mobilidade, oportunidades, entre outros. Desde a Comunidade Económica do Carvão e do Aço até à União Económica e Monetária, passando por instituições, orçamento, políticas e desafios, perceber a União Europeia é perceber o mundo moderno. Se és estudante de economia, de relações internacionais ou simplesmente um cidadão curioso, conhecer como funciona a União Europeia é essencial. Agora que já acabámos toda a matéria, isto é uma unidade que não sai assim tanto nos exames. No entanto, principalmente as instituições saem. Sim. Por isso, Estudem bem. vejam tudo, mas foquem-se mais nessa zona. Muito obrigada por terem visto o nosso episódio. Até à próxima!